Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje nós estamos na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, para entrevistar o ator e educador ambiental Maurício José de Brito. Maurício, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite de dar uma entrevista para o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Você estudou em colégios católicos, aos 15 anos começou a dar catequese, participou de retiros, encontros com os jovens. Conta pra gente como a espiritualidade entrou na sua vida. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, Marcos, de estar aqui no seu programa. É sempre um prazer encontrar amigos, pessoas que estão nessa caminhada com a gente. Essa história da espiritualidade, eu sempre estudei em colégio católico, né? Certo. Então, a minha vida sempre foi muito ligada com o catolicismo. A minha família é católica, nós sempre tivemos envolvidos com a igreja e a partir daí, foi alguma coisa natural, quando eu completei cerca de 14 anos de idade, que me chamaram para fazer um encontro vocacional. E eu achei que tinha vocação para ser irmão. Irmão é como se fosse padre, só que não celebra missa, não celebra casamento, né? É como se fosse uma freira homem, né? E se dedica a alguma área da vida. Tem irmãos que se dedicam à educação, irmãos que se dedicam à saúde em hospitais, etc. E aí eu comecei uma senda pelo caminho espiritual. E acabei que deixei a congregação aos 19, 20 anos de idade. Eu deixei, porque achei que não tinha mais vocação para ser irmão. Seu avô era alcoólatra. Isso. E ele parou de beber por vontade própria. Após o médico dizer que se ele não parasse, ele iria morrer. Seu pai também abusava do álcool. Como ele lidou com a doença? Isso é uma história interessante, porque nós estamos falando do avô, o pai da minha mãe, quer dizer, não é da parte paterna. Tá. O meu avô era um homem de força de vontade muito grande e realmente ele bebia bastante. E o médico falou para ele, se você não parar, você vai morrer. E ele parou de beber. Ele fumava 2 maços de cigarro por dia, a vida inteira toda dele. 2 anos antes dele morrer, quando ele já tinha 80 e tantos anos, o médico falou para ele, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. E ele parou de fumar sozinho. Tá. Então, existem pessoas que conseguem de parar de beber, ou de parar de usar drogas, ou parar sozinho. E existe um grande número de pessoas que não conseguem. O meu pai era uma dessas pessoas que não conseguiu. Meu pai era alcoólatra e ele, na década de 60, ele passou em várias internações, em várias clínicas. Naquela época ainda era internações em psiquiatrias, né? Internação em psiquiatria, muito comprimido, ficava muito doido com comprimido, às vezes choque elétrico, né? E ele ficava, eu me lembro do papai, eu pequeno, papai voltando para casa e assim meio dopado, né? Certo. E o meu pai ficou, a última internação dele foi no Natal de 1971. E eu me lembro do meu pai indo visitar o meu pai no dia 25 de dezembro de 1971. Papai saiu de lá e a minha mãe levou ele para ingressar numa Irmandade de 12 Passos. E papai ingressou numa Irmandade de 12 Passos. No caso do papai foi Alcoólicos Anônimos. Certo. E meu pai ingressou em Alcoólicos Anônimos e ele parou de beber. Mas ele conseguiu ficar parado 3 meses só, né? Sabe-se lá porque ele só conseguiu ficar parado 3 meses. E numa dessas, ele saiu de casa, foi para a casa dos meus avós, que moravam em Copacabana, a gente morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, papai e os meus avós paternos moravam em Copacabana.
E os meus avós paternos pediram que ele fosse passar o dia lá, e minha mãe deixou, ele pegou um táxi, mas ao sair de lá, ele pegou um táxi em vez de ir para casa. Papai subiu no Corcovado, parou nos bares do Corcovado, tomou 2 cervejas, deixou o dinheiro sobre a mesa, deixou um bilhete dizendo avisem Rosa, o telefone da minha mãe, e de lá ele pulou. E deixou minha mãe com 5 filhos menores de idade para criar. Como foi sua vida depois disso aí? Olha, foi bastante complicado, porque minha mãe ficou com 5 filhos e não tinha muito dinheiro, não tinha muitos recursos. Né? E graças a Deus, na escola que eu estudava, deram bolsa de estudos para os 5 filhos e a gente foi levando. Minha mãe foi trabalhar na rua. A dificuldade foi muito grande, Marcos. E foi por isso que eu me afastei do álcool, foi por isso que na minha idade muito jovem eu não experimentei nada que contivesse álcool ou qualquer coisa que tivesse drogas. Porque, primeiro, eu estudava num colégio católico, segundo, eu estava vivenciando uma experiência espiritual, e terceiro, tinha essa história do que o álcool tinha levado meu pai embora. Então eu tinha raiva do álcool. Eu tinha raiva do álcool. E eu acho que eu fiquei com raiva do meu pai durante muito tempo. Eu não sabia que eu tinha raiva. Mas isso acontece quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. Tá. Né? Isso acontece. E eu realmente só fui beber, e isso é uma das coisas bastante interessantes, Marcos, eu só fui beber aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, já na casa de formação religiosa que eu estava comentando, em almoço no domingo, o pessoal se reunia e tomava uma cerveja inocente. O pessoal tomava uma cerveja. Eu já, na primeira cerveja que eu já tomei 1, 2, 3 e fiquei bêbado. Você acha que tem uma predisposição genética? Isso, eu acho, é exatamente isso. Tem alguns casos de alcoolismo e adicção a drogas que existe essa predisposição genética que você bem falou. No meu caso, né, familiar, eu tenho um outro irmão meu que também está há 26 anos em recuperação, eu estou há 24 anos em recuperação, e eu tenho um irmão meu há 26 anos em recuperação, então somos 2 de 5 filhos. Isso significa que provavelmente existe uma propensão genética na minha família. Tá. O fato de eu ter tomado logo na primeira cervejada, digamos assim, eu já ter tomado um porre logo de cara, foi para mim revelador. Mas não significou nada, porque os meus colegas de casa de formação religiosa também beberam, mas era eu que ficava bêbado, os outros não ficavam. E você continuou bebendo? Dentro da casa de formação, eu continuei bebendo. Eu dava sempre uma fugidinha no final de semana para sair com 2 ou 3 colegas para beber. Até aí eu estava no interior do Espírito Santo. Depois eu mudei, eu fui galgando etapas dentro da casa de formação. Eu estava primeiro no juvenato, depois eu fui para o postulantado em Belo Horizonte e depois eu estava no noviciado. E sempre bebendo. Nos finais de semana sempre dando uma fugidinha para beber. Até que um dia eu já tinha bebido um pouco demais da conta e um irmão passou e me viu na rua com uma menina me beijando. Isso foi a gota d'água para me mandarem embora da casa de formação religiosa. Aí você tem a primeira consequência do uso do álcool. Exatamente, a primeira consequência. Se eu não tivesse bebido, talvez eu não sei dizer, talvez eu tivesse sido um bom irmão, um bom religioso, né? Mas a primeira consequência realmente do meu alcoolismo já foi ali na casa de formação de eu estar beijando uma menina, né, no meio da rua, né, e o irmão passou e me viu. Aí me mandaram para casa, eu voltei, saí de Belo Horizonte, voltei para o Rio de Janeiro, eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade de pedagogia e, na verdade, tinha um bar em frente à minha faculdade chamado Bagdá. Então eu fazia 2 cursos, eu fazia pedagogia e bagdologia. Certo. Porque depois de um determinado momento, eu larguei a pedagogia e fui me dedicar mais à bagdologia, porque eu ficava bebendo junto com alguns amigos
da faculdade. Né? Tá. E a faculdade passou e o Bagdá não passou. Eu Tá. fiquei, eu fiquei na Com bagdologia. quantos anos você entra nas drogas ilícitas? Bem, aí foi um congresso de estudantes que eu fui fazer de pedagogia no Nordeste. Eu estava com 21 anos e aí eu fui fazer uma viagem depois desse congresso. Não foi num congresso que eu usei drogas. Depois do congresso, eu estava viajando com um colega da faculdade e a gente estava viajando pelo interior e eu estava em Canoa Quebrada. Naquela época, a Canoa Quebrada, falando em 1983, não tinha nem hotel, nem nada, a gente se hospedava na casa de pescador. Aí eu estava lá, já tinha tomado umas cachaças e alguém me ofereceu um cigarro de maconha. Então foi ali que eu comecei, em 1983, a experimentar as drogas ilícitas. E a partir dali foi degringolando, porque eu não sabia que eu tinha, vamos voltar àquela pergunta, a tal da propensão genética. Entendi. Eu não sabia. Né? Eu só fui perceber isso anos depois. Né? E aí o meu uso de drogas foi se agravando, e eu fui emagrecendo muito, eu era um palito, até o dia que eu fui parar na casa da minha mãe, e chorando, pedindo ajuda, e esse meu irmão, que já era de uma irmandade de 12 passos, tinha 2 anos, eu cheguei chorando, completamente bêbado e pedindo ajuda. Vou pedir para você contar isso no segundo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre a história de Maurício José Brito. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa De Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @De Cara Limpa com Marcos Cunha. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br. O programa de hoje conta a história de Maurício José Brito. Maurício, continuando a nossa conversa, aí você chega na tua casa e pede ajuda para um dos seus irmãos. Eu pedi ajuda para o meu irmão porque eu estava desesperado, porque eu tinha usado tanta álcool e droga naquela noite que as pessoas tinham me deixado na porta de casa, era um Fusquinha, nós estamos falando em 1990, final de 1990. E eu não me lembro quem estava dentro do carro, eu estava do lado de fora, as pessoas acenando, e eu não me lembro quem estava do lado, quem tinha me deixado ali. E eu comecei a chorar desesperado, porque eu não me recordava o que tinha acontecido segundos antes. Quer dizer, eu saí do carro e não sabia quem é que estava ali. E aí eu entrei na casa da minha mãe, eu estava morando lá naquela época, chorando, pedindo ajuda, e meu irmão me botou no chuveiro, me deu um banho e me botou para dormir. No dia seguinte, ele sentou para conversar comigo sobre a experiência dele de estar numa irmandade de 12 passos há 2 anos, sem beber e sem se drogar. E eu achei aquilo interessante, eu já sabia, mas ele me deu o endereço e eu demorei ainda uns 2, 3 dias para ir, não usei, e aí eu fui. No que eu fui,
eu já me identifiquei logo de cara. Eu falei, eu também sou igual a vocês, eu quero fazer parte. E aí as pessoas me receberam naquela Irmandade 12 Passos muito bem, e eu fiquei fascinado por aquilo ali, e eu comecei devagarinho a ir às reuniões todos os dias, aquelas reuniões de recuperação, e eu comecei a perceber que não é só ficar sem beber e sem usar. Você tem que modificar uma série de coisas em você, né? No começo do programa eu falei que estou limpo há 24 anos. Certo. Realmente, o estar limpo todo esse tempo, primeiro que é um dia de cada vez. Não tem outro papo, Marcos, é um dia de cada vez, né? Eu já passei experiências muito profundas em recuperação para saber que estar limpo, quando você entra em recuperação, isso não significa que tudo vai melhorar na tua vida. Significa que você tem a oportunidade de resolver os pepinos da tua vida sem usar drogas ou beber. Você hoje está há 24 anos sóbrio de álcool e drogas. De álcool e drogas. E o seu irmão, como continua? Como ele está hoje? O meu irmão está há 26 anos sem álcool e drogas. Infelizmente, ele está com câncer. Ele teve um câncer no pulmão e agora teve uma metástase no cérebro. Esse meu irmão que me deu, eu acabei de contar aqui, no dia que eu cheguei bêbado, ele me deu um banho. Eu amanhã estou indo na casa dele para dar banho, porque infelizmente ele já não anda, ele já fala muito pouco, ele não come sozinho, não se movimenta. E amanhã eu estou indo para a casa dele, porque a forma de eu agradecer esse meu irmão é fazer aquilo que ele fez por mim naquela noite. Ele me deu banho naquela noite, ele tirou a minha roupa. E agora eu e mais 2 irmãos vamos lá amanhã na casa dele para dar banho nele, na casa da minha mãe, que ele está lá na casa da minha mãe. Então, mas ele está limpo. E se ele vier a falecer, e todos nós vamos falecer um dia, né? Ele vai falecer limpo. E eu só quero isso na minha vida. Eu não quero ficar rico, eu não quero ser famoso. O que eu quero é poder morrer limpo e de forma digna, e ser uma pessoa honesta na minha vida, né? Porque quando eu usava, eu não era uma pessoa 100% honesta, né? Hoje eu tento ser o máximo honesto que eu posso. Maurício, muitos jovens, às vezes eles têm uma crença de que para de usar drogas e não tem problemas. Você passou por várias dificuldades na sua vida ao longo desses 24 anos. Você pode contar algumas para nós? Sim. A mais recente foi há um ano e meio atrás. Eu fiquei desempregado durante 1 ano e 3 meses, né? Entrar em recuperação, quando você entra num centro de recuperação, ou você encontra uma religião e você consegue parar de usar, ou você vai para uma Irmandade de 12 Passos e você consegue parar de usar nessas Irmandades de 12 Passos, nesse momento, não significa que de agora em diante nada de ruim vai acontecer na minha vida, Marcos. Não, vão acontecer coisas ruins, porque a vida é feita de coisas ruins e coisas boas, né? O importante é saber lidar com as coisas boas que virão e lidar com as coisas ruins que virão. De estar limpo hoje é você ter consciência de que você vai lidar com a vida como ela é. Então, há cerca de 1 ano e meio, eu estava desempregado. Eu fiquei desempregado 1 ano e 3 meses. Né? E foi muito duro ter que pedir ajuda à minha mãe, voltar com a minha esposa para a casa da minha mãe, com a minha filha pequena. Mas, graças a Deus, eu tenho uma família que me ajudou, Marcos. Tá. Porque hoje eles acreditam em mim. Entendi. Se fosse na época que eu usava drogas, eles não iam acreditar em mim. Hoje eles acreditam em mim e me ajudaram. E eu superei essa etapa. Como também, há alguns anos atrás... Teve algum momento que você achou que não daria conta e que voltaria ao uso? Sim, teve um momento, sim, que eu perdi um familiar, uma pessoa, um ente querido, também por suicídio, parecido com a história do meu pai, né, e que eu sofri muito. Dessa vez, na hora que eu soube que este meu familiar tinha cometido suicídio, e eu fui responsável por estar lá presente, resolver os assuntos da morte desse meu ente, desse meu parente,
eu sentei no chão e comecei a chorar, Marcos, porque eu me lembrei coisas da morte do meu pai que eu não lembrava, porque se passou muito tempo. E me deu muita vontade de usar drogas. Graças a Deus eu não usei drogas, porque na mesma hora eu liguei para um companheiro dessas Irmandades de 12 Passos, e aí então essa pessoa falou, não use, eu estou indo aí te ajudar, e eu vou estar presente com você em todos esses momentos ruins para você não usar. Então a camaradagem dessas Irmandades, dos companheiros de Irmandade, me ajudou a seguir em frente a não usar. Então foi um momento muito difícil mesmo. Existiram outros momentos também, mas a gente consegue superar, né? A gente consegue. Então nem tudo são flores. Se você que está vendo esse programa, você acha que a tua vida vai mudar, ela vai mudar, porque você vai ser uma pessoa, vai ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor do que você é. Agora, não vão ser tudo flores, tem espinhos, é uma rosa, tem espinhos, tem a beleza e o odor da rosa, mas tem os espinhos também. E voltando à nossa história, Maurício, nós temos um quadro no nosso programa que é Pagando um Mico. Logo que você entra em abstinência, você lembra de algum mico que você pagou? Porque todos que entram em abstinência têm muita inabilidade em lidar com as coisas, né? E acabam pagando alguns micos. Você lembra de algum? Lembro. Assim que eu cheguei, eu estava contando a minha primeira reunião, que eu fui à Irmandade de 12 Passos. Quando eu saí da reunião, eles me deram uma ficha, né? A gente sabe que essas Irmandades têm uma ficha de ingresso. Me deram uma ficha e eu fui correndo para o bar que eu bebia. E encontrei com os colegas que bebiam comigo. E falei para eles, gente, olha, eu resolvi parar de beber. Tá aqui, ó, ingressei lá naquela Irmandade lá e não quero mais saber de beber e nem de usar drogas. Aí eles olharam para mim e começaram a rir. Cara, deixa disso, toma uma aqui. E aí eu tomei uma, né? Mas no dia seguinte eu insisti e voltei no grupo. Quer dizer, paguei o mico de voltar exatamente ao local onde eu bebia, né? É uma das coisas que a gente aprende logo quando para de usar. Evite os locais da sua ativa, evite os amigos da ativa, evite os hábitos da ativa. Maurício, qual é o segredo para conseguir chegar a 24 anos sóbrio? Bem, eu acho que existem algumas coisas. Primeiro, que é um dia de cada vez. É só por hoje. Marcos, é só por hoje. Você vai voltando. Quando você diz vai voltando, é nas reuniões. Nas reuniões. Não só nas reuniões, mas na sua intenção de continuar sem beber. Né? Certo. Existe uma série de coisas que você tem que fazer para você. Por exemplo, você tem que tomar banho, lavar seu cabelo, lavar os dentes, você tem que se esforçar para ser o melhor possível, uma melhor pessoa, se alimentar bem, fazer exercícios, etc. e tal. Procurar principalmente a sua espiritualidade, um poder superior. Quem sabe atravessar uma velhinha na esquina. Agora, nada disso que você fez hoje para permanecer limpo hoje vai garantir a você que amanhã você vai estar sem usar. Você vai ter que acordar amanhã e fazer tudo de novo. Inclusive, vamos lá brincar, atravessar a velhinha no sinal. Entendi. Então vai ter que atravessar a velhinha no sinal, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas todo dia você vai ter que ter contato consciente com Deus, todo dia você vai ter que tentar ser melhor. Não significa que a gente é melhor o tempo inteiro. Né? Às vezes a gente discute com a esposa, às vezes a gente discute no trabalho, às vezes a gente discute com a mãe, mas no dia seguinte você tem que se reparar e tentar ser melhor. Né? E é isso que vai fazendo a mágica de você a cada dia não usar, um dia após o outro. Maurício, gostaria de continuar conversando mais sobre este assunto, teríamos horas abordando o tema, mas o nosso tempo é curto e eu gostaria de agradecer mais uma vez você por ceder essa entrevista para nós. Muito obrigado. Muito obrigado também, Marcos, por essa oportunidade de partilhar a minha história no seu programa e que isso ajude outras pessoas a permanecerem sem usar.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Vou encerrar com uma frase do médico do século XX, Albert Schweitzer. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem, enquanto ele ainda está vivo. Agradeço a você que nos assistiu através da TV Guarulhos, da web e que vai nos assistir a partir de agora no canal do YouTube. Guarulhos, tamo junto, até semana que vem! O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @De Cara Limpa com Marcos Cunha.